Ah, perfeito. Aê! Estamos Legal. vendo agora. Estamos no horário? Estamos. Bom, peço desculpas aí, mas foi a primeira vez que, que eu fiz esse processamento aí, né? Bom, então, uma boa noite a todos. A gente criou esse evento aí para disseminar algumas coisas aí na área de geomática, geociências, né, de geotecnologias e tal, lá no departamento. O primeiro nome foi Geocafé, mas talvez esse nome vai mudar para Geomática em Prosa, e a ideia é uma prosa mesmo, é um bate-papo, né, informal, não é nada, não é uma palestra, não é uma aula, é um bate-papo aí sobre assuntos que permeiam a área de geociências. Então, eu agradeço, né, a presença de todos aí, quem tá online. A gente está com 42 mil pessoas assistindo. Uau. Brincadeira, nem estou vendo. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Rodrigo de Campos Macedo e eu estou dando aula lá na UFPR, né? Eu estou na Exalc, estudei sensoriamento remoto no INPE, trabalhei em alguns lugares, no IBGE talvez tenha sido mais significativo aí, e hoje eu estou no departamento de geomática, lá na UFPR, lecionando aí para alguns cursos, agronomia, engenharia ambiental, engenharia cartográfica, e lá no programa de ciências geodésicas. É um lugar ótimo para se trabalhar, uns colegas muito bacanas, e estou gostando bastante. Estou lá há 2 anos. E quem vai bater um papo comigo hoje aí, né, é a Isabel. A Isabel é professora lá no INPE, estudou, né, formou em ecologia, acho que na Unesp mesmo, na Unesp lá de Rio Claro, talvez tenha sido começo do curso, eu acho, né, de ecologia. Depois a Isabel também estudou sensoriamento remoto no INPE, né, mestrado e doutorado, que nem eu, antes, né. E além disso, eu vi no Lattes, Isabel, você passou também por algumas instituições e tal, mas acho que o INPE é o principal aí, né? Vi também que tem alguns trabalhos com a Fiocruz e tal. Apesar da gente nunca ter trabalhado juntos, né? A Isabel não me orientou, eu não fiz, a gente nunca publicou nada juntos, nunca fizemos nenhum trabalho juntos, a gente participou de algumas bancas, mas eu admiro muito o seu trabalho, principalmente porque você consegue aliar as questões socioambientais, né, de uma maneira interessante. E eu tanto admiro isso que, de certa forma, a minha trajetória profissional segue a mesma linha, né? A gente enxergou no sensoriamento remoto, no geoprocessamento e tal, uma maneira interessantíssima de auxiliar nas questões ambientais, nas questões socioambientais, né? E nunca separar o que é biofísico, o que é de ciências naturais, né, da parte sociocultural e política. Então, isso eu admiro muito e estou bem feliz de estar fazendo esse bate-papo aqui com você. A dinâmica aqui vai ser mais ou menos o seguinte, eu vou falar um pouquinho, fiz uma colinha aqui, ó. Isso aqui tem muito valor agregado, aqui síntese de horas de pesquisa, aqui eu fiz uma síntese. Mas eu vou fazer uma introdução geral no assunto, porque o assunto é amplo, né? E a ideia é que a Isabel vai falar mais profundamente sobre os principais monitoramentos de desflorestamento realizados pelo INPE, e eu vou fazer uma introdução mais geral, vou falar mais de desflorestamento como um todo aí, para dar o gancho para depois você seguir. Uns 10 minutinhos antes, depois eu passo a palavra para a Isabel. Enquanto a Isabel fala, eu vou ficar de olho, quem quiser fazer pergunta, tá? Eu vou anotar as perguntas e, se tudo der certo, vai sobrar um tempinho no final para a gente responder. Então, o assunto é monitoramentos aí do desflorestamento, e já que a gente está falando de monitorar uma coisa que chama desflorestamento, ou mais popularmente desmatamento, aí, depende se você está falando floresta ou mata, né?
Eu acho importante, eu não vou discorrer sobre o que é floresta e tal, nem dá tempo para isso, né? Mas eu acho importante contextualizar um pouco a nossa situação aí de Brasil, né? Nessa questão aí, até para salientar a importância do tema. Então, a gente está num país aí chamado Brasil, que é um país continental, né? Ele se estende aí desde o Equador até o paralelo 33, lá no hemisfério sul, é um país imenso, né? E isso traz, se a gente puder resumir uma palavra-chave para o país, é diversidade, né? A gente tem uma diversidade enorme no Brasil, de clima, de relevo, de solos, de ambientes, de cultura, de tipo de vegetação, né? E isso traz uma riqueza muito grande, um capital natural muito grande para o país e um desafio imenso de fazer uma governança sobre isso. E aí a gente tem, dentre os tipos de vegetação, né, a vegetação florestal, a vegetação formada por árvores, por espécies lenhosas, ela tem uma relevância fundamental aí, até para a nossa pujança mesmo, toda a nossa riqueza gerada pelo setor da agropecuária depende, em grande parte, dos serviços ecossistêmicos que são oriundos das florestas, né? Então, a manutenção do microclima, a provisão de água, né, são questões fundamentais aí para a gente manter e gerar uma riqueza aí para o país ser a potência que é, né? Lembrando que o Brasil, aí, dependendo da métrica utilizada, é a 8ª ou 9ª economia do mundo, né? A gente tem problemas gravíssimos de má distribuição, de miséria e tal, mas é uma baita de uma potência e deve, em grande parte, às características dos nossos recursos naturais, e as florestas têm um papel fundamental nisso. Eu diria que o nosso maior tesouro, né, nosso valor praticamente inestimável, está principalmente na água, né, e na floresta, que ambos estão completamente associados. Então, quando a gente fala de um desmatamento, de um desflorestamento, a gente está falando de uma supressão, de uma remoção desse capital natural que é a floresta. Então, isso tem um impacto ambiental imediato, né? A gente tem a perda de um sumidouro de carbono, a gente tem a perda de espécies que estão absorvendo carbono, e, ao mesmo tempo, uma emissão imediata, principalmente com a queima, né? Quando você tem uma queimada, um incêndio florestal, você, além de acabar com um sumidouro de carbono que levou séculos para ser formado, né? Muito tempo para ser formado, você emite esse carbono na atmosfera. Isso é tão significativo que, para as questões de mudanças climáticas, o desflorestamento ao lado da emissão dos combustíveis fósseis, a principal forçante aí das mudanças climáticas, diferente de outros países, né, onde a emissão de combustível fóssil é de longe o driver é mais impactante. Mas no Brasil, as mudanças de cobertura e uso da terra e o desmatamento facilmente aí a principal forçante. E aqui é importante já entrar num conceito de desflorestamento que é importante separar o joio do trigo. Existe o desflorestamento ilegal, criminoso, né? E existe o desflorestamento autorizado, legalizado. Nem todo desflorestamento é um crime, nem todo desflorestamento é ruim, entre aspas, né? Porque você pode ter um plano de manejo, você pode ter um uso racional dos recursos madeiráveis e tal, ou até mesmo um processo de remoção lícito, né? Que passou por licenciamento ambiental, que passou por uma análise. Então, é importante ter essa distinção, né? O que se quer combater é o desmatamento ilegal e não o desmatamento, obviamente, o desmatamento autorizado. E aí, é importante também entrar com outro conceito, que são os usuários dos monitoramentos, do desflorestamento, e os provedores, né? Quem usa e quem produz. Usuários de desflorestamento, de certa forma, somos todos nós. Mas existem alguns usuários bem típicos, que é o próprio Ministério do Meio Ambiente, né, nas figuras aí do ICMBio e do IBAMA, que estão na linha de frente, estão em campo, né, são esses órgãos que vão autuar, que vão combater. De certa forma, a FUNAI, quando se trata de desflorestamento em terra indígena, o Serviço Florestal Brasileiro, o próprio Tribunal de Contas da União, TCU, os Ministérios Públicos, tanto federal como os estaduais, as polícias militares, né, Polícia Militar Ambiental, são todos usuários aí de monitoramento de desflorestamentos. E os principais provedores
o INPE, né? E a gente vai, daqui a pouco, se concentrar mais nele mesmo, através de alguns monitoramentos que a Isabel vai falar mais, mas tem outros órgãos que também são provedores, aí, são produtores de monitoramento de desflorestamento. Então, tem o Amazon, né, com o SAD, né, lá na Amazônia. O próprio Sensipan, aí, com o Cipansar, né, não é algo sistemático, rotineiro, ele fez um pouco e parou e tal, mas, de certa forma, também é um exemplo aí de monitoramento. Algumas ONGs, como o Instituto Socioambiental, a SOS Mata Atlântica, que logo depois do início do INPE também é um pioneiro aí no bioma Mata Atlântica, né, mas também com monitoramento. A SOS Pantanal, que é algo novo, o Instituto SOS Pantanal, mas que talvez vá fazer monitoramento de desflorestamento no bioma do Pantanal. Alguns projetos que nem o MAP Biomas, né, principalmente o MAP Biomas Alerta, que é algo novo aí, que surgiu agora recente, fez o primeiro relatório para consolidar vários alertas de desflorestamento, e até mesmo algumas empresas, vou citar aqui a Arquiplan, que presta serviço aí junto com a SOS Mata Atlântica, monitorando aí as florestas no bioma da Mata Atlântica. Também saliento aqui a iniciativa do Global Forest Watch, né, em grande parte lá pelo pessoal da Universidade de Maryland, que usando o Google Earth Engine e técnicas aí de inteligência de máquinas, né, que está gerando monitoramento do mundo todo aí das florestas. Claro que sem os detalhes aqui das nossas características, mas está fazendo isso também. É importante, todos esses sistemas de monitoramento de desflorestamento, é importante salientar que eles não competem entre si, eles se complementam, né? São vários biomas, são muitas vezes critérios diferentes, por exemplo, ano civil, ano agrícola, se inclui vegetação não lenhosa ou não, né? Vegetação não florestal. Como o país é muito grande, muito diverso, os monitoramentos também têm suas particularidades e se complementam. O importante que eu saliento entre eles é a separação entre quem autua e quem monitora, quem estima. Isso é importante ter, né, para garantir uma certa imparcialidade. Então, um órgão ou uma entidade faz o monitoramento e outra entidade vai monitorar. É importante também a questão dos dados abertos e os métodos transparentes, né? Tudo isso garante a possibilidade de ter auditoria, de ter crítica, discussão, análise, né? Se for caixa preta, fica muito difícil aí ter qualquer processo transparente, né? E a própria autonomia técnico-científica aí, que também é um capital para o país, né? Também é importante para o país. Caminhando aqui para o fim da minha introdução, eu fiz um resumo do relatório que saiu recentemente do MAP Biomas Alerta, tá? E algumas notícias que saíram aí na BBC e tal, mas tendo como base o PRODES mesmo, né? Os resultados do PRODES. Então, eu chamo a atenção aqui, fazendo essa introdução, que o Brasil, hoje, né, em 2019, tá? Falar por 2019, é o país que mais desmata no mundo. O Brasil desmatou aí mais de 1 milhão de hectares em 2019. Tem diferentes números, mas gira em torno de algo entre 12 e 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento, é muita coisa, né? Em 2019, esse número, né, essa magnitude aí de 12 a 13 mil quilômetros, dá mais ou menos 8 áreas correspondentes ao município do estado de São Paulo. Não é só muito, é veloz, né? É uma taxa veloz, existe um indicador de velocidade de desmatamento, então você não desmata o ano todo, né? Você aproveita algumas janelas relacionadas à estiagem para desmatar. Então, é extremamente veloz, porque você tem alguns meses para fazer isso e numa área imensa. 1/3 das florestas, a matéria da BBC saiu como floresta virgem, eu não quero usar o termo floresta primária, isso é um pouco polêmico e tal, mas para simplificar, florestas altas, né? Floresta de dossel alto, floresta com estrutura grande, né? Esse tipo de floresta é a floresta que mais tem diversidade faunística, está totalmente relacionada com a altura do dossel e tal.
Esse tipo de floresta, que é a floresta mais íntegra, o Brasil foi responsável sozinho por 1/3 de tudo que o mundo perdeu de floresta alta aí, de floresta com estrutura alta, o Brasil foi responsável por 1/3. Os dados, né, os resultados são tão bizarros que assim, o segundo e o terceiro lugar, que é Congo e Indonésia, eles juntos não chegam nem à metade do que o Brasil perdeu aí de floresta íntegra, né? A floresta mais valiosa que a gente tem. O Brasil não desmata só na Amazônia, o Brasil desmata em todos os estados, em todos os biomas, né? Obviamente que na Amazônia a quantidade é a maior, mas eu chamo a atenção aqui para a Mata Atlântica, que é um bioma já extremamente fragmentado, né? E que a gente vinha, desde que o SOS Mata Atlântica começou, a gente vinha recuperando esse bioma na Mata Atlântica, né? E no início do Atlas da SOS Mata Atlântica, a gente tinha entre 4% e 5% de remanescentes do que era original, né? Esse número chegou a quase 8%, e agora, pegando os dois últimos Atlas, aí 2018 e 2019, a gente tem a queda em geral, mesmo com alguns estados subindo esse número, né, recuperando, mas no geral tem que cair um pouco, mesmo na Mata Atlântica, que é um bioma extremamente já castigado, né? Bom, eu não quero, se sobrar um pouco mais de tempo, eu termino aqui a minha colinha, mas eu só queria, então, antes de passar a palavra para a Isabel, dizer o seguinte: o que a Isabel vai falar agora aí, a revista Science, em 2007, chamou, né, disse que os monitoramentos que o Brasil realiza em relação ao desflorestamento, em particular os do INPE, chamou de inveja do mundo, né? Teve uma edição da Science de 2007 que ela falou: a Amazônia é a inveja do mundo, e agora com o monitoramento que o Brasil faz é a inveja do mundo. Então, eu passo a palavra para a Isabel, e aí eu vou ficar de olho nas perguntas. Se sobrar tempo, eu faço mais uma razoada aqui que eu comentei. Com você, Isabel. Obrigada, Rodrigo. Não sei se você está me ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Tranquilo. Então, quero agradecer o convite a participar dessa live, conversa sobre o funcionamento da floresta. Então, um eco aqui para mim. Vou tentar controlar aqui. Eu sou ecóloga, né, como o Rodrigo falou, da 10ª turma, não da primeira, da turma do Uruguai, né? Enfim, sou pesquisadora do INPE e, ao mesmo tempo, usuária dos dados de floresta e colaboradora e integrante da equipe do Sistema de Monitoramento da Floresta do INPE. Está muito ruim a minha. Eu estou me ouvindo aqui muito mal. Tá, deu uns pequenos cortes, mas deu para entender. Então tá bom. Então, eu posso falar muito tempo sobre o Sistema de Monitoramento da Floresta do INPE. Então, peço para o Rodrigo me controlar meu tempo. Conheço bastante, né? Eu trabalho muito tempo com sistemas de monitoramento. Então eu vou... Desculpa, Isabel, o pessoal está dando feedback aqui. Você está com o desktop ligado, né? Tô. Tem como deixar no mudo o desktop? Acho que está dando interferência. Eu fiz a mesma coisa no meu aqui. Porque... Estava dando uma... Isso, está perto. Melhorou? Vamos ver, melhorou. Segue aí que... Eu estou tentando também pegar os comentários do pessoal, estou com dificuldade aqui. Talvez eu olhe um pouco mais para o desktop, mas é só para acertar aqui. Tá bom. Então, o que eu vou falar aqui, eu vou tentar dar um histórico, né, sobre sistemas de monitoramento, e vou falar um pouco da evolução
do sistema de monitoramento. Eu acho que está ainda bem ruim o som. Não sei se eu gosto de mudar. Porque para mim está com eco. Você está usando o microfone do próprio smartphone, né? Sim. Não sei se eu... Só um minutinho. Você tem... Isso que eu ia falar. Pronto. Não sei se assim melhora. Eu acho que com o fone vai melhorar, eu acho. Bom, estou aqui com o fone. Ah, Isabel, falaram para mim aqui que eu tenho que deixar o meu no mudo. Vamos ver se... Então é isso. Eu só não sei como que eu faço isso, na verdade. Eu vou... Vai falando, Isabel, eu vou pegar um fone também. Tá bom. Então, porque está difícil aqui falar, porque eu ouço o eco o tempo inteiro, mas eu vou tentar para dar uma adiantada aqui, para a gente não gastar muito tempo. Então, eu vou falar aqui sobre começar com o histórico do monitoramento do INPE. Então, o que ele vai começar aí, o primeiro levantamento que foi feito pelo INPE foi feito na década de 70, e motivado aí não pela questão ambiental. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Rodrigo? Motivado não pela questão ambiental, mas mais por uma questão, por uma demanda esqueci, Superintendência do Amazonas, né? E a motivação mais era mesmo era avaliar aí na verdade o processo de ocupação e os investimentos que foram feitos na região aí na década de 70, né? Então a gente tem os primeiros satélites sendo lançados, a série Landsat sendo lançada. Então o primeiro levantamento foi feito entre 75 e 78, né? A partir da década de 80, a gente tem aí as questões ambientais surgindo, problemas com fogo, problema com desmatamento, a mídia e toda uma pressão externa, né, que acabou motivando a criação do monitoramento de desmatamento, do sistema de desmatamento do INPE, né, da Amazônia. Né. Então, foi criado aí em 1988 o DETER, o PRODES, né. E depois do PRODES apareceram outros sistemas, né, mas cada um com uma função, uma finalidade diferente, né? Então a gente tem o PRODES, a gente tem o DETER, que é um sistema de alertas, a gente tem, a partir de 2008 também foi criado o DEGRAD e o DETEX, que aí são sistemas mais específicos para mapeamento de degradação florestal e de corte seletivo. E o Terra Classe, que faz uma avaliação, uma qualificação das áreas desmatadas. Eu vou começar a falar do PRODES, porque o PRODES é o primeiro dos sistemas de monitoramento que foi criado, e todos os outros dependem do PRODES para poder fazer o mapeamento, e usam mais ou menos as mesmas tecnologias, né? Então, falando da evolução do PRODES, a gente acaba falando também dos outros sistemas, né? Então, assim, existem dois processos de perda florestal que a gente mapeia, uma delas é o corte raso, então que é a supressão total da floresta. Rodrigo não gosta do termo floresta primária, mas a gente acaba usando esse termo, mas quando a gente chama de floresta primária, o que a gente está dizendo é tudo aquilo que a gente nunca viu usando imagem de satélite, então, ou seja, desde 1988, que foi desmatado. Uma estrutura de floresta madura. Então, o corte raso, que é o que o PRODES mapeia desde a década de 80, né, nesse primeiro levantamento também da década de 70, ele está mapeando a supressão completa da cobertura florestal num curto intervalo de tempo, é isso. E o outro processo é a degradação florestal, que na verdade é uma modificação, né, da estrutura florestal, que ocorre ao longo do tempo, né, num intervalo de tempo longo,
que é ocasionado por eventos de extração de madeira, exploração madeireira e de queima, né, e de eventos de fogo florestal. Então, vou tentar aqui ser rápida. Então, o PRODES, ele usa imagem Landsat, ele é feito anualmente, então a data de referência do PRODES para que a gente possa anualizar a taxa de desmatamento é 1º de agosto, então a gente vai observar tudo o que aconteceu entre o dia 1º de agosto até o dia 31 de julho do ano seguinte, né? E a gente, historicamente, a gente só mapeia áreas acima de 6,25 hectares, né? A gente tem hoje a possibilidade de mapear áreas menores, mas para manutenção de uma série histórica da taxa de desmatamento que é usado para políticas públicas, né? Então o PRODES ele mapeia corte raso com essa unidade mínima de mapeamento, né? Então o objetivo do PRODES é estimar a taxa anual de desmatamento, né, anualizada, né? Então a gente trabalha com mais de 200 imagens, né, do Landsat. Hoje a gente trabalha com os dados do Cibers, com resolução de 20 metros, o Landsat com 30, né? E com uma resolução temporal de 16 dias, o PRODES leva aproximadamente 8 meses para ser concluído, né? E ele é um dado que é usado principalmente nas mesas de negociação internacional, na Convenção do Clima, e também como parte, né, do projeto integrante do PPCDAN, né, que está meio desarticulado agora, né, criar uma outra coisa paralela aí, mas que reúne a sociedade civil, as ONGs, e é um plano interministerial que era coordenado pelo MMA, né? Então o PRODES faz parte disso e das políticas públicas, ele é utilizado para dar subsídio às políticas públicas, né? Mas se a gente for voltar lá para trás, né, a gente vai olhar como que o PRODES evoluiu. Então ele começa, né, com imagens Landsat em papel, composição colorida, com interpretação visual, né? Então cada um ia lá, pegava aquela papel vegetal, né, no torno, digitalizava e gerava lá um valor de área que depois entrava no cômputo aí das taxas de desmatamento. Esse dado, não se gerava um shapefile, não se gerava um dado TIFF, então só se gerava mesmo, era esse dado de área, e a gente tinha esses overlays que a gente chamava, né? Não era da minha época, mas sou mais novinha que isso, mas enfim, era isso que era produzido, né? E a partir de 2005 a gente começa a ter um PRODES que é feito e liberado, né? Esse dado ele não era público, né? Ele passa a ser público a partir de 2007, mais ou menos, quando a gente começa a usar o dado no formato digital, produzir esse dado no formato digital. Inicialmente cada um no seu PC, e a partir de 2005 é criado um ambiente que chama plataforma Terra Amazon, né? Que possibilita que um banco de dados que comporta um volume de dados muito grande, né? Permite trabalhar com várias fontes de dados, né? Com vários tipos de imagem, múltiplos intérpretes trabalhando simultaneamente, né? Então, essa plataforma Terra Amazon é que é utilizada hoje, né? Os dados hoje são disponibilizados pela internet, então desde 2007, a gente tem essa política de transparência de dados, que é muito importante, né? Todo mundo tem acesso, quem quiser entrar, baixar o dado, verificar se está correto, se não está, a gente também responde a perguntas, a gente conversa com o usuário do dado, né? Mas é tudo feito aqui nessa plataforma. Todos os projetos do monitoramento, ele é realizado dentro dessa plataforma do Terra Amazon, né, que foi construída, desenvolvida pelo próprio INPE, pela divisão onde eu trabalho, que é a divisão de processamento de imagem. E o que o PRODES faz é mapear o desmatamento, então ele usa uma máscara temporal, então tudo que foi desmatado no ano anterior, mais áreas que não têm fisionomia florestal e áreas de corpos d'água, elas são mascaradas, e o que eu vou ver, eu vou usar a imagem do ano seguinte, e aí tudo que eu vou ver ali de novo, né, que foi desmatado, vai entrar na minha base de dados e vai ser computado, né, como desmatamento novo, né, no PRODES. No final a gente tem um mapa por cenas, né, Landsat, embora a gente use outras imagens para a gente poder resolver a questão de cobertura de nuvens, então a gente usa imagens
do satélite do Risorsat, do satélite indiano, do Cibers, para que a gente consiga ter o máximo possível de oportunidade de observação, né, dessas áreas, para que a gente erre o menos possível, né, no cálculo de taxa. E esses dados são divulgados no Terra Brasilis, então vocês podem entrar, é só entrar lá, Terra Brasilis, vocês podem pegar o dado tanto no formato Shape quanto no formato TIFF, ou você pode entrar e consultar, tem o dashboard de desmatamento lá, onde a gente pode entrar e pegar informação sobre o desmatamento, a taxa de desmatamento, desmatamento por município, desmatamento por terra indígena, desmatamento nas unidades de conservação. Então, também o Terra Brasilis foi um portal que foi criado dentro do INPE, né, da minha divisão também, de processamento de imagem, que possibilita o acesso interativo, você consegue ver os mapas, etc., e as áreas, e acessar os dados de desmatamento, né. Enfim, o dado do PRODES, ele é divulgado em 2 momentos, então ele começa a ser feito em agosto e vai terminar, a primeira parte, a primeira estimativa é feita em novembro, justamente quando ocorrem essas convenções do clima e tal. Então, esse primeiro dado, ele é estimado em cima das cenas que contribuíram com até 90%, mais de 90% dos desmatamentos. Né? Depois de novembro até abril, maio, mais ou menos, é feito a estimativa do desmatamento consolidado, né? Que é onde a gente usa o restante das imagens. Né? Em geral, o erro que você tem, a diferença é de 2% a 3%, né? Então não é muito importante. Então, e a gente faz também algumas avaliações, né, da acurácia desses dados. Então, a gente tem aí em 2014, a gente fez uma avaliação usando especialistas independentes, né, para validar vários pontos. São feitos dados trabalho de campo, então a gente tem aí um certo cuidado com isso. Né? E as nossas estimativas é que chega a uns 92% de acerto. Né? Como nós trabalhamos com políticas públicas, com fiscalização, a gente não pode se dar o luxo de errar. Então, o PRODES, ele é feito visualmente, embora ele esteja, a gente trabalhe nessas plataformas tecnológicas e tal, a gente utiliza modelo de mistura, uma série de técnicas, mas ele é feito de forma visual, interpretação visual. Então, a gente tem trabalhos, pesquisas, tentando desenvolver algoritmos com séries temporais, usando a nuvem, usando uma série de processadores, mas a gente precisa que os nossos dados eles sejam muito bem, que sejam bastante corretos, porque isso implica, né, em políticas, implica numa fiscalização, né, e afeta a vida das pessoas. Então, só que até 2004 esse era o único sistema que nós tínhamos. O PRODES, como ele leva quase um ano, né, para ser finalizado, ele não é suficiente para barrar, por exemplo, para interromper um desmatamento que ocorre num determinado momento. Então, em 2004, a taxa de desmatamento ela chegou a 27 mil quilômetros quadrados, o que é muito, foi a segunda maior taxa de desmatamento da Amazônia. Então, uma demanda do Ministério do Meio Ambiente é que a gente fizesse um sistema de alerta que fosse mais rápido. E teria que utilizar um outro tipo de sensor que não o Landsat, que tinha uma resolução temporal de 16 dias. Então, a cada 16 dias ele vai passar no mesmo ponto. E como a Amazônia tem muita nuvem, né, na área da Amazônia como um todo, então geralmente a gente tem basicamente uma ou 2 cenas boas livres de cobertura de nuvem, né, o ano inteiro. Então foi encomendado, né, um sistema de alerta. Esse sistema de alerta foi desenvolvido dentro do âmbito do plano de combate ao desmatamento, né, e a gente começou a trabalhar com dados do MODES, que são de 250 metros, mas com uma resolução temporal de 2 dias, 1 dia. Então a gente tinha aí o alerta detecção em tempo quase real do desmatamento na Amazônia. Né? Então o objetivo é informar ao IBAMA. A gente sempre tem parceria muito próximo do IBAMA, com os técnicos, então a gente manda esses dados do DETER para lá. Então a partir de 2004 a gente começa a enviar os dados quase que diariamente para o IBAMA para que a fiscalização fosse feita, né?
E as medidas diárias, elas vão servir ali para fazer uma priorização na fiscalização, né? Então, uma hierarquização e priorizar lá os polígonos maiores, os menores, enfim. Mas esse dado era repassado e era disseminado na internet a cada 15 dias, né? Então, basicamente, era o MODES que era usado, né, o Aqua 250 metros, e o WFI, né, que é do CIBERS, que também tinha 250 metros de resolução espacial. Mas ele é impreciso para a estimativa de áreas desmatadas, né? E por quê? Porque, primeiro, por causa da resolução espacial, a área mínima de mapeamento era de 25 hectares, né? Então, e a partir de 2012, mais ou menos, 2005, 2006, mas até 2012, quando você tem uma queda do desmatamento, a tendência dos polígonos de desmatamento ficarem menores. Então, essa resolução espacial, essa área mínima de mapeamento, ela passa a ser insuficiente também. A gente começa a perder muitos desses polígonos de desmatamento. E aí a gente acaba evoluindo para um outro sistema que a gente chamou de DTR-B, mas hoje a gente chama de DTR, porque na verdade é uma evolução do DTR, né, usando outras imagens. E o importante é que a gente usa os dados do PRODES, que é da máscara do PRODES, essa máscara temporal, para detectar. Então ela é jogada sobre a máscara do ano anterior, né, onde você tem os desmatamentos, onde você tem as áreas de fisionomia não florestal, onde você tem os rios, os corpos d'água, elas são colocadas sobre a imagem do ano, e aí a gente só vai pegar os desmatamentos novos, né? Então a gente sai desse DTR e entra numa nova fase do DTR, com dados agora do satélite AWIFS, do satélite ResearchSat indiano, com uma resolução de 56 metros, e o WFI hoje, que é o mais utilizado, com uma resolução espacial de 64 metros. Se antes a gente só tinha uma classe para o DTR, essa classe era uma classe que podia ser era o alerta, né, mas ele podia ter dois significados, ele podia ser um corte raso ou podia ser uma degradação florestal, não discriminava. Agora, com essas novas imagens, a gente passa 7 classes dentro do DTR. Então, o DTR ele aponta as áreas de diferentes tipos de alertas de corte raso, solo exposto, com vegetação, mineração. A gente tem uma de queimada, uma classe de queimada, uma classe de degradação e 2 classes de corte seletivo, uma com padrão geométrico e o outro que chama desordenado, né? A gente não diz se é legal ou se é ilegal o desmatamento, então teria que cruzar com outros dados, um dado do IMAMA para a gente poder saber se aquilo é legal ou ilegal. Então o que a gente faz é fornecer o dado. Oi, falta um minuto? Não. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Não, só queria aproveitar o gancho, porque mandaram uma pergunta para mim, mas pelo WhatsApp. Se o PRODES... na verdade, a pessoa reclamou que a propriedade dela caiu no PRODES, mas que o desmatamento que foi feito lá, o desflorestamento que foi feito, foi legalizado. Então, você falou agora da diferença, né? Então, é legal comentar isso daí. Sim, porque a gente não tem condição de fazer o cruzamento, né, dos dados, a gente passa isso para o IBAMA que tem essas informações, né, o licenciamento, o que foi pedido, o que não foi. Então, simplesmente ele diz, olha, alterou, teve uma alteração aqui, a gente está olhando pixel, né, comportamento espectral, mudou o comportamento, o sinal, aí a gente mapeia e cabe ao IBAMA fazer essa filtragem, né, e dizer, olha, isso é legal, isso é ilegal, isso está dentro de reserva legal ou não está. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, a gente já consegue fazer o cruzamento desses dados, e aí tem uma nova evolução, já estou adiantando aqui o que eu ia falar, mas enfim, a gente vai nessa conversa mesmo, que é o DTR intenso. Então, o DTR intenso são áreas, ele prioriza as áreas mais dinâmicas, né, num determinado período, e a gente está usando agora imagens de 10 metros, Sentinel-2, usando outras imagens com uma resolução espacial mais fina, mas olhando mais vezes essas áreas, não é a Amazônia legal inteira, é só algumas regiões, né, e o IBAMA recebe essas informações com mais frequência para poder fazer essa fiscalização. E tem a possibilidade de cruzamento com os dados do CAR.
né? Então, aí dá para saber, isso aqui está sendo em reserva legal, isso está acontecendo em área de preservação permanente. Então, você tem essa possibilidade de pelo menos ter uma ideia, uma vez que o CAR também ainda não está concluído, não está validado, né? Então, mas é uma informação a mais, né? Então é isso. Aí o DETER hoje opera com esses satélites. Você tem agora esse DETER, que é o DETER o intenso, né, chamado DETER intenso. Esses dados do DETER intenso, eles não são divulgados, eles são só para fiscalização do IBAMA mesmo, né, numa parceria aí com o IBAMA que a gente já tem há muito tempo. Né? E o DETER também, essas novas classes, né? Eu falei que a gente tinha lá também, tem 2 sistemas, que é o DEGRAD e o DETEX, né? O DEGRAD ele foi descontinuado, ambos os sistemas foi descontinuado. Por quê? Porque essas categorias, degradação e corte seletivo, elas foram incorporadas nesse novo DETER. Né? Então, o DETER ele dá conta dessas outras categorias também. Então, se vocês entrarem lá no site do DEGRAD, vocês vão ver lá que o dado foi descontinuado, mas a gente continua fazendo mapeamento no DETER. Né? Então, a partir de 2017, né? Eu tenho esse dado do DETER. Então é isso, e aí o DETER está lá, ele está divulgado no portal Terra Brasilis, né? A divulgação ela é semanal dos dados de alerta. A gente tem, você tem a oportunidade de selecionar que tipo, se você quiser baixar o dado você consegue, né, os shapes. Aí você também tem a oportunidade de consultar nessa base de dados e ver, eu só quero shape de corte raso de tal período a tal período, que é o que os jornalistas fazem toda vez que eles vão falar sobre o aumento do desmatamento e tal, eles acabam consultando aqui, está tudo disponível, então, aumentou, diminuiu. Uma questão aqui, que a gente sempre fala do DETER, é que o tempo de ocorrência é diferente do tempo de detecção, isso é uma coisa importante. Por quê? Porque como tem uma cobertura de nuvem muito grande, e é muito variável, então cada mês do ano você vai ter uma cobertura, então comparar dados de um mês desse ano com o mês do ano anterior é um problema, porque você tem uma configuração espacial de nuvens diferentes. Então, a oportunidade, a área observada, ela vai ser diferente. Então, fica muito difícil você dizer que aumentou ou que diminuiu, porque o que variou ali foi a nuvem, né? Então, geralmente, quando a gente quer fazer essas estimativas de tendência, se aumentou ou diminuiu, o que a gente faz é observar um período de tempo mais longo, né, integrando aí vários meses. Então, pelo menos 6 meses para a gente poder fazer essas comparações, né. Então, não acreditem se alguém diz, olha, subiu não sei quantos por cento em relação ao mês de julho do ano passado. Não é bem assim, né. Então, tudo na vida, se a gente quer usar esses dados, quando a gente bota esses dados na rua, a transparência também, ela traz responsabilidade. Então, as pessoas têm que ler as informações. O site ele tem uma complexidade, porque você tem que entender e ler a documentação que tem lá, para você entender os processos, né? E, enfim, a gente tem que fazer uma análise, né, com responsabilidade. E o DETER, ele tem, então você também consegue obter as informações por estado, por classes, né, por municípios, unidade de conservação, né, terra indígena, então você consegue trabalhar consultar todos esses dados aí com facilidade, né. E finalmente a gente tem o Terra Classe, que é mais próximo aí o que o MAP Biomas faz, né, então o Terra Classe ele vai qualificar essas áreas desmatadas, então ele, mais uma vez, ele usa o dado do PRODES para tirar as áreas de floresta, porque ele não vai mapear nada ali nas áreas de floresta, o que ele vai mapear são os usos da terra e as coberturas dentro da área desmatada, né? Então ele tem umas 12, 13 classes ali, né? E ele é bianual, né? Ele começou em 2008, é uma parceria com a Embrapa, isso é importante falar, né? Ele usa dados tanto do Landsat quanto do MODES. No MODES ele é usado para agricultura anual, é a Embrapa que faz, né, de larga escala. Então ele usa análise de séries temporais aí para fazer, então é automático, né, o método de classificação. E aí ele vai, o INPE e a Embrapa acabam dividindo aí as outras categorias. Então o INPE faz vegetação secundária, faz o mapeamento de áreas urbanas, de mineração, e a Embrapa faz também a parte de pastagem, né?
Então é bianual, o dado começa em 2008, a gente está parado em 2014, infelizmente, por problemas de recursos, uma série de coisas aí. E tem também o dado de 2004, que foi feito retroativo, né? Esse dado, ele é feito, esse projeto, ele é feito no Centro Regional da Amazônia, o INPE tem um centro regional lá em Belém, né? Então você tem um grupo de pessoas que está trabalhando lá, pesquisadores e pessoas trabalhando nesse mapeamento, né? E no DETER também, o DETER também é feito lá em colaboração com São José dos Campos. Tá? Então, basicamente é isso. Além dos monitoramentos de floresta, né, eu foquei aqui mais no mapeamento da Amazônia, do bioma Amazônia, mas a gente também tem um Terra Classe Cerrado de 2013, a gente PROD Cerrado anual de 2000 a 2019, de 2000 a 2012 é bianual, de 2013 a 2019 é anual. Né? Então a gente tem na verdade até 2018, né? Não tem o dado de 2019 ainda. E, enfim, e a gente tem o Terra Classe Cerrado, né? Fora isso, ainda tem o projeto lá do Biomas do BNDES, que é coordenado pela Leila Fonseca, e ainda não tem resultados divulgados na internet, mas a gente está fazendo todos os biomas, né, brasileiros. Enfim, acabei falando muito, mas se vocês tiverem perguntas, aí eu estou à disposição para a gente ir conversando. Ô, Isabel, tem pergunta sim, mas eu vou, por causa do tempo, eu vou fazer um apanhado da pergunta com um comentário aqui. Então, no geral, o PRODES, o DETER, eles vão usar muita interpretação, né? Os intérpretes têm que entender bem as questões de textura, enfim, interpretar as imagens, né? E o modelo linear de mistura entra como um apoio até para preparar esse dado para interpretação, né? Em geral é isso, né? E o ambiente que isso é feito é o Terra Amazon, é isso? Esse ambiente compartilhado, Terra Amazon, então é feito o modelo linear de mistura espectral, em geral se usa a fração solo para fazer o mapeamento do desmatamento, né? Ele é bem sensível. Então é mais para reduzir a dimensionalidade do dado e realçar essas feições, então ele facilita bastante. E ele é feito dentro do Terra Amazon, né, é um ambiente compartilhado, então vários intérpretes, eles trabalham ao mesmo tempo, você bloqueia uma áreazinha e você trabalha na sua área, e na hora que você termina, ele é feito uma auditoria também, lógico, né, e imediatamente ele é atualizado, a base de dados todinha. Né. E perguntaram qual a composição mais utilizada. Olha, não tem composição, a gente usa, antes a gente usava 3, 4, 5 do Landsat, né, que era o infravermelho, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio, né, mas a gente usa todas as bandas, né, continua sendo o equivalente hoje, porque hoje a gente está trabalhando com o Landsat 8, né, o OLI, que aí o número, já não lembro mais, os números são diferentes, né, da banda, mas são equivalentes à banda do vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio. E aí a gente usa também outros satélites que têm características semelhantes, imagens satélites semelhantes às imagens do Landsat, né, como o Sentinel, ou o próprio Cibers, né, o MUX, a gente usa para poder completar as áreas onde a gente tem problema de cobertura de nuvem. Perguntaram se dá para detectar corte raso, a resposta é sim, dá para detectar corte raso. No geral, o PRODES, no geral, o DETER é um sistema de alerta, a ideia não é fazer estimativa, né, é funcionar igual um alarme de incêndio, né? O pessoal faz uma metáfora, é igual quando chega a multa, né? Quando já chegou a multa para pagar. Então é um sistema de alerta. O PROD, sim, que seria a estimativa mesmo, a taxa anual de desmatamento, e o Terra Classe seria saber o que aconteceu, né? Para que foi desmatado, o que foi feito com a terra ali onde foi desmatado. Eu só queria comentar antes a gente tem menos de 5 minutos. Bom, antes de cortar, só falar que se o pessoal que tá gostando, que enviou pergunta e tal,
no site do INPE, DPI, né, Isabel? dpi.imp.br, né? Na DPI, que é a divisão que a Isabel trabalha, lá tem os contatos dela, né? Isabel, é só procurar o nome dela na lista dos docentes lá. E o meu contato está no Geomática, aí, mas eu acho que a maior parte das pessoas que estão vendo já é familiarizada, tem muito aluno aí do Ciências Geodésicas. Eu só queria comentar uma coisa importante, que além da questão mais da nossa praia mesmo, que é que tipo de imagem que usa, que técnica que usa, que composição que faz, se faz modelo de mistura ou não, se classifica ou não, se segmenta ou não. Além de tudo isso daí, tem uma questão muito importante, que é a integração de cadastro, né? Porque uma coisa é o que você enxerga numa imagem e detecta, né? Mas é muito importante essa integração de cadastro, porque é ela que vai responder por várias coisas. Por exemplo, no CAR, né, partindo do princípio que o CAR estivesse correto, é possível, cruzando os dados do desmatamento com o CAR, saber quem desmatou, que é uma informação importante, né? Então, no CAR você tem as propriedades, onde efetivamente isso aconteceu. Nesse relatório do MapBiomas Alerta, ele trouxe que 3/4 de tudo que foi desmatado em 2019 teve cruzamento com o CAR, teve sobreposição com o CAR. Então, se o CAR estiver certo, já dá para saber quem desmatou nesses 3/4 de área desmatada, né? E nesse cruzamento com o CAR foi possível ver que grande parte desse desmatamento aconteceu em área de preservação permanente, reserva legal, nascente. Então, esse cruzamento de cadastro é fundamental. Também o cruzamento com o cadastro, com o CNUC, né, o Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, o cadastro de terras indígenas, o Sinaflor, que é onde a gente vê se é autorizado ou não, né? Então, além da questão de processamento de imagem mesmo, esse cruzamento de cadastro é muito importante. E um dado, a gente fala de desmatamento ilegal, mas aproximadamente 90% a 95% do que foi desmatado em 2019 é ilegal. Então, o desmatamento autorizado, mesmo com eventual afrouxamento aí dos órgãos de licenciamento, ainda assim o grosso do desmatamento, quase 95%, é ilegal. Então, não tem muita... Eu falo isso porque algumas pessoas comentaram. Bom, pelo meu controle de tempo, a gente tem 1 minuto. Eu vou encerrar, daí vou passar a palavra para você se despede, Isabel, mas eu quero agradecer a todos que estão aí, e que estão vendo, que estão assistindo. Tem uma pergunta aqui, demora de 8 meses para o processamento, demora 3 meses para o processamento dos... Bom, depois eu respondo com mais calma pelos comentários, mas é a pergunta dos prazos, tá? No geral, nos sistemas de alerta, você tem uma detecção mais rápida, né, e menos precisa, vamos dizer assim, e no PRODES você tem uma estimativa com mais calma, com mais critério, né. E uma coisa importante, aproveitando essa pergunta, é que as áreas que o PRODES ou o DT detecta, depois fazer uma validação com imagens de alta resolução espacial ou a campo, né, isso tem sido feito. Bom, vou parar, obrigado, passo a palavra para você, que a qualquer momento a gente pode sair do ar. Bom, gente, então, assim, só vou agradecer mesmo, peço desculpa, assim, por não devia ter falado um pouco menos, né, mas, enfim, se alguém tiver dúvida, pode mandar meu e-mail mesmo, isabel.escada@imp.br, a gente responde e a gente vai trocando uma bola aí, tá? Mas foi um prazer, né, obrigada, Rodrigo, pelo convite, é sempre um prazer poder compartilhar aí com vocês, e, enfim... O assunto é amplo mesmo, né? Então, gente, eu vou dar uma olhada nas perguntas e vou fazer nos comentários aqui no Instagram, tá? Quem fez pergunta aí, eu vou tentar responder por ali mesmo. E o meu e-mail é rodrigo.macedo@ufpr.br. Diga, Isabel. De repente eu posso até também tentar responder alguma coisa aí no Instagram. Se eu conseguir, porque eu sou meio analfabeta no Instagram, né? Mas tudo bem. Então tá bom, gente. Um prazer aí, bom descanso para todos. Tchau, boa noite. Tchau.